Neste vídeo, vamos ver como configurar os Physics Layers da Godot, como renomear os layers e atribuí-los às cenas de um jogo, melhorando não só o controle de colisões, como também o controle de performance do jogo. Não sai daí que é logo depois da vinheta. Vamos começar ajustando em Project Settings a configuração dos nomes dos layers. Isso é importante para melhorar o controle de colisões dos objetos. Até agora, quando criamos as cenas para o jogo, não nos preocupamos em definir qual o layer de colisão que elas ocupariam. Tanto o personagem Astro quanto o quadruped e também o mapa estão dividindo o mesmo layer, que por padrão é o Layer 1. Então vamos começar a definir nomes para esses layers. Para isso, é preciso abrir a janela do Project Settings. Vamos até o Project Settings. E aqui, no final, nós temos Layers Names. Eu vou selecionar o 2D Physics e vou alterar os nomes. Vou definir os nomes como Layer, aqui para o primeiro layer, Enemies no segundo, Platforms no terceiro, Interactables e por último Background. Vou fechar o Project Settings. Voltando para a janela do inspetor, aqui na aba Inspector, aqui na cena do Astro, por exemplo, temos aqui a propriedade Collision. Lembrando que o nó raiz aqui, Astro, é um nó do tipo Character Body 2D. Então, aqui em Collision, nós temos dois grupos de layers. Um com o nome de layer em si e o outro com o nome de mask. Passando o mouse aqui sobre os números desses layers, nós podemos ver que a Godot exibe automaticamente os nomes que acabamos de definir. E para que servem esses dois campos? O campo layer define, no caso aqui, o nó raiz, está alocado em qual layer o nó raiz está alocado. Neste caso, o nó raiz aqui de Astro, que é um Character Body 2D, está alocado no Layer 1. Já o campo Mask define uma máscara de colisão do nó, ou seja, ele define quais layers estarão habilitados para a detecção de colisão com o nó com o layer em que o nó está alocado. Por exemplo, se eu marcar aqui em Mask o Layer 2, então eu estou habilitando para o nó Character Body a detecção de colisão com os Layers 1 e 2. No caso, não quero detectar a colisão do player com nenhum outro player ou com ele mesmo, então eu posso deixar só o 2 marcado. No caso aqui do Character Body, por enquanto eu vou deixar marcado somente o Layer 3, que é o layer de plataforma. Então, se eu der o play agora, o que vai acontecer? Podemos notar que o player, o personagem Astro, não colide mais com nenhum outro objeto da cena.
Para corrigir isso, basta então alterar os outros objetos para que eles ocupem os layers onde nós queremos que haja detecção de colisão. Então vamos para o layer main, onde está o nosso mapa. Vou clicar sobre o mapa e vou mudá-lo para o layer 3. Aqui eu posso desabilitar a detecção de colisão com o layer 1, porque o layer 1 já está detectando a colisão com o layer 3. Então agora, se eu executar, nós vimos aí que o player, o agente Astro, já detecta as colisões com a plataforma. Mas nós vimos ali que o inimigo caiu direto. Então precisamos ajustar também o layer do inimigo. Vamos fechar aqui. Vamos até o quadpod. Aqui com o quadpod, que também é um Character Body 2D selecionado, vamos alterá-lo para o layer 2. Na verdade, ele está no layer 2 e vai detectar colisão com o layer 3. Executando. Podemos ver aí que o inimigo, o quadpod, voltou a detectar a colisão com a plataforma. Observem que eu deixei desabilitada a colisão entre os layers do player e do inimigo. Isso permite que o personagem possa passar pelo inimigo sem ficar preso por ele em algum canto do jogo. Essa definição, naturalmente, vai depender do tipo de interação que o jogo irá pedir. Então aqui acaba o episódio de hoje. Antes de finalizar o vídeo, vou pedir para aqueles que ainda não estão inscritos no canal que se inscrevam para não perder os próximos episódios. E se vocês estão gostando do conteúdo, peço que deixem um like para me ajudar a divulgar o canal aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio.